De acordo com o site Brasil de Direitos, pretos e pardos representam 56% da população. Mesmo assim, são minoria nos espaços de decisão, ocupam um pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Entre os mais pobres, os negros são muitos. Dentre os 10% dos brasileiros com menor renda familiar mensal, 75% são negros. Entre os que morrem, eles são maioria. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que uma pessoa branca. Fechamos hoje o 13º dia de manifestações nos Estados Unidos, pedindo justiça pela morte de George Floyd, um segurança de 46 anos negro, morto por um policial na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. No Brasil, o caso do adolescente João Pedro, de 14 anos, morto dentro de casa por policiais durante uma operação em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também chocou o país. O racismo constrange, humilha, oprime, mata, mesmo sendo crime. Em virtude de um tema tão importante para a sociedade, convidamos no Assuntando de hoje Jaciara Mello, jornalista, ativista pela igualdade racial, membro do Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, Marielle Franco, e também o professor da Universidade Estadual Paulista, Juarez Xavier, jornalista, mestre e doutor em comunicação pela USP. Contamos ainda com a mediação desse bate-papo com Piero Madaloso, advogado especialista em direito criminal e mestrando em direito canônico, como também Rafael Conlas, doutor em comunicação, ambos professores universitários. Além deles, quem vos fala, Edson Gil, jornalista, doutorando em ciência política e também professor universitário. Como o racismo se apresenta? Como fere a dignidade das pessoas? Essa eu acho que é a primeira pergunta, a primeira provocação que a gente faz aí, tanto para a Jaciara quanto para o professor Juarez. Então, muito obrigada, meninos, pelo convite. Professor Juarez, uma honra dividir esse espaço com você. Então, eu vou tentar responder a tua pergunta, como que o racismo ele se manifesta. Vou te dar um exemplo, e não é de uma história que eu ouvi, é de uma história que eu vivi. Eu fui comprar uma vassoura mágica, sabe aquelas vassourinhas de limpar tapete? Com a minha mãe uma vez, e o vendedor olhou bem para a cara da minha mãe e disse que não, isso aqui é só para quem tem carpê em casa. Né? Da gente entrar numa loja, a outra pessoa que está comprando olhar bem para minha cara e perguntar quanto que custa isso aqui? Falar, não, eu não sou vendedora. Né? Isso não foi nenhuma nem duas vezes, de bater gente na minha casa aqui e perguntar se a dona da casa está em casa. Né? Então, são pequenos detalhes que a gente vive no dia a dia, mas que a gente consegue perceber como que ele tá, como é que ele se manifesta. Dei 3 exemplos, assim, de coisas que uma aconteceu mais tempo, mas essa de eu estar na loja e perguntar quanto que custa a peça, isso é corriqueiro. Isso é corriqueiro. Então, o racismo ele se manifesta de várias formas. Já fui atacada na internet, eu faço parte da banca de verificação para concurso. E aí a gente sabe que tem muito afroconveniente que fica preto só no dia da banca para poder se apropriar daquela vaga. E aí essa pessoa foi reprovada e ele me achou na internet e falou um monte, precisei abrir processo. Então, o racismo tem momentos que ele é mais velado, mas tem momentos que ele está super escancarado. Meu pai, por exemplo, gosta muito de andar de terno. Não foi nenhuma nem duas vezes das pessoas me perguntarem onde é que ele trabalhava, de onde é que ele era segurança. Entende? Então, da gente entrar no mercado, segurança seguir a gente. Garanto que isso nunca aconteceu contigo, né? Então, aí, depois que a gente conversou ontem, na tentativa de responder aquela tua pergunta que me deu uma inquietação esse final de semana, a resposta é sim. Ia ser, se fosse diferente, se fosse a empregada branca com a patroa negra, ia ser completamente diferente. Então, é racismo. Sabe? Até para contextualizar, né, Jaciara, para quem está nos assistindo, eu entrei em contato ontem com a Jaciara justamente para a gente preparar um pouco assim a nossa discussão, mais ou menos, né, sondar alguns assuntos que a gente poderia abordar. E um dos assuntos que eu abordei com a Jaciara foi essa questão
do menino Miguel, então de Recife, né, que tragicamente caiu do prédio, né, por negligência aí da patroa. E a pergunta até que eu fiz para a Jaciara, até para a gente então, mais ou menos saber o posicionamento dela, como ela pensava, etc. Eu até perguntei para ela se essa negligência ela não poderia acontecer caso a criança e a mãe fossem brancos, fossem brancos. Se isso seria uma negligência também, ou se, não teria esse fator do racismo, né? A negligência ela seria de qualquer momento, ela ia acontecer, né? Se fosse o papel invertido. E essa inversão ela é importante para você tentar enxergar com outro olhar. Mas se fosse diferente, essa mulher estava linchada. Ela estava presa até agora. A cara dela estava em todos os jornais, entendeu? Simplesmente a patroa, ela falou, não quero minha foto divulgada. E o desejo dela foi atendido. Quem divulgou a foto dela foi a empregada, não foi a mídia. Né? A família lá, pelo que se sabe, é extremamente poderosa, politicamente e financeiramente. E o desejo dela foi atendido, ela não teve nem o nome divulgado, nem o rosto divulgado, nem nada. O Quem botou a delegado boca não no quis trombone. falar, né? O delegado não Quem quis dar o nome botou. dela. Exatamente. Se fosse uma mulher negra, essa mulher estava, meu Deus, ela estava linchada pela imprensa. Né? Então, são nesses detalhes que a gente percebe. Né? E essa semana a gente teve aquele outro vídeo que inclusive viralizou e o Instagram, muito bem pontuado, derrubou o Instagram dessa pessoa, que ela dizendo que o racismo é uma coisa natural, que é um mecanismo de defesa do branco, desviar de um preto na rua. Não sei se vocês viram esse vídeo, Sim, o tamanho sim. dos devaneios Felizmente que a vemos. mulher falou, entendeu? Então complicado. Professor, e o senhor, como que o senhor entende essa questão do racismo, da maneira que ele se apresenta hoje? Bom, vou tentar seguir na mesma linha apontada pela Jaciara, que eu acho que é uma ideia interessante. Três formas de ele se manifestar no nosso cotidiano. Uma é na forma de preconceito. Essas são as ideias preconcebidas de menor valia para a população negra. Então, isso se manifesta a partir de piadas, comportamentos, ações, posturas, divulgação de informações dessa natureza que totalmente descontextualizada faz com que as pessoas não compreendam a magnitude do problema racial. Isso é muito, muito complicado. Existe remédio legal para isso. Você vê, por exemplo, a experiência que a população negra fez em relação ao preconceito. Foi aprovar uma legislação que mudou a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, para que a história de africanos e da África fosse contada no ensino básico. Né? A ideia fundamental disso era dissolver os preconceitos que existem em relação à população negra, compreender que a população negra tem um histórico extraordinário, muito anterior à escravização que destruiu o continente africano. Outra coisa é a questão da discriminação. A discriminação física, territorial, a discriminação em espaços de visibilidade e poder político. Quando você não tem a presença do negro em espaços decisivos. O apartheid que nós vivemos no dia a dia, que a população negra vive no dia a dia, não mora em condomínios de alto padrão, não estão em áreas estratégicas de definição das políticas do Estado, do mercado, da sociedade. E também tem remédio para isso. A ação política para que se tivesse políticas de ingresso para o ensino superior, né, nas universidades, e também para o serviço público, tem por objetivo romper o cordão que segrega negros no espaço de visibilidade e decisão. Por várias razões, a universidade acaba sendo um ponto importante para esse debate e enfrentamento. A universidade ela faz a formação dos quadros que vão dirigir o Estado, vão dirigir o mercado e vão dirigir a sociedade. Então, você pluralizar o acesso à universidade é você ter a possibilidade de pluralizar as políticas de Estado, por exemplo. Então, por isso, as políticas de ingresso na universidade e no serviço público são fundamentais para você romper esse cordão de segregação. A outra coisa que essa é trágica é o racismo, a manifestação do racismo. A manifestação do racismo, diferente dessas duas dimensões, ela não é resolvida apenas do ponto de vista da subjetividade. O racismo não provém de subjetividade interpessoal, uma pessoa em relação à outra. Ele é sistêmico no sentido de que toda a estrutura do Estado
age no sentido de provocar índice de morbidade da população negra. Isso é o racismo. O racismo ele provoca a morte, aquilo que um pensador camaronês chama de necropolítica, Attila Mbembe, né? Que necropolítica é quando você tem uma política que decide quem vive e quem morre, e ela não é subjetiva, ela é concreta. Então, você pega os dados do Atlas da Violência, de 2019, os dados relativos a 2017, baseado nos números do Ministério da Saúde sobre índice de homicídio no Brasil, organizado pelo IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Políticas Públicas, né? De Segurança Pública. E quando você vai ver os dados, dos 65 mil homicídios, 75% relativo a jovens negros, né? O dado, por exemplo, de que a cada 23 minutos um jovem negro morre. Isso é racismo. Isso é racismo. E nós vivemos essas três ações articuladas no nosso cotidiano. O preconceito, a visão de menor-valia, a segregação, que justifica essa segregação a partir do preconceito, a ideia que a Jaciara apontou nesse vídeo mostra isso, né? Você acaba responsabilizando as pessoas discriminadas pela sua discriminação, uma distorção brutal, e o racismo que implica o processo dos altos índices de morte da população negra no Brasil. As pessoas, elas estão... Tá tão normal ouvir que fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, e ainda mais agora com a pandemia, que os números estão numa ascensão, mas em mim dói ouvir que a cada 23 minutos tem um corpo negro tombando, né? Em mim dói. Um exercício legal que você fez, Jaciara, imaginando o seguinte: vamos imaginar que fossem a morte de um jovem branco a cada 23 minutos. Pois é. Por que isso choca? Né? A sociedade já teria se mobilizado para pôr um fim nisso, né, provavelmente. Já tinha se mobilizado. E é terrível, talvez, pensar que se não fosse a morte do negro nos Estados Unidos, porque o que é de lá o povo daqui compra. A movimentação não estava nesse nível, né? O assunto ele não ia estar tão em alta como está agora, porque falar a gente sempre falou, né? Agora que a escuta está um pouco maior, né? Mas é o que eu falo. Eu tendo a crer, Jaciara, assim, na linha que você está discutindo, propondo, eu tendo a crer que um dos fatores novos dessas mobilizações em relação às anteriores é a forte presença da população branca nas manifestações, em especial da jovem população branca norte-americana. Eu tendo a crer que ela tem assim indicadores interessantes, né? Nas vezes anteriores não era tão grande essa participação. Nos anos 60, antes da aprovação dos direitos civis, a participação era muito pontual, era dos democratas de forma muito pontual, de alguns religiosos, mas a magnitude da participação da juventude branca mostra isso. E um dado extraordinário, quando eles passaram a fazer um cordão de proteção à população negra. Foi lindo de ver, eu me arrepiei. E eu vi a entrevista de uma menina branca, ela disse o seguinte: nós podemos fazer isso porque os policiais não vão nos matar diante da televisão. É assustador isso, né? Mostra o quão o racismo é perverso, né? E acho que isso provocou uma manifestação extraordinária, e hoje as manifestações que tiveram no Brasil contra o governo federal incorporaram parte da campanha Vidas Negras importam, né? Importam, e deu essa magnitude toda. Eu concordo contigo. Talvez nós não teríamos a oportunidade de estar discutindo hoje a questão do racismo no Brasil se não fosse, lamentavelmente, esse acontecimento. E aí uma coisa que eu também penso, que, claro, tem muita gente que vai, são oportunistas e aproveitam a onda, né, para se levantar em cima dessa pauta, que ela é nossa, só a gente sabe o quanto ela é dolorida, mas que só subir hashtag não me basta. Né? Só subir hashtag não me basta. Eu fico pensando nas empresas, o empresário olhar para dentro da empresa e ver quantos negros tem dentro da empresa. Né? A gente sabe que tem o Instituto IDBR aí no Brasil que está pregando a igualdade racial no ambiente corporativo, tentando aumentar o número de negros nesses espaços. Então, aí seria um caminho. Né? Por exemplo,
a lei que obriga, digamos assim, que exista o ensino da africanidade nas escolas, pelo menos na educação básica, gente, não tem como só branco falando para essa comunidade, né? Deveriam ser pessoas negras que estudaram e que vivenciaram para poder fazer essa fala. Porque eu fico imaginando como é que é o branco contando. Ele vai dizer porque os escravos, eles gostam de usar essa palavra, né? Então eu fico pensando até onde funciona, né? Então que esse momento realmente seja de uma educação ou reeducação racial, né? Que a gente, quanto mais a gente puder falar e quanto mais pessoas escutarem, vai ser melhor. Se um mudar a cabeça, acho que a gente já avançou. Eu queria puxar, Concordo. justamente eu queria aproveitar que vocês acabaram adiantando um assunto que eu ia perguntar e eu acho ótimo, né? Que é justamente a diferença desse momento para os momentos anteriores. Porque esse não é a primeira vez que o movimento negro vai para a rua nos Estados Unidos. Isso é recorrente, que o professor falou já, de décadas, né? E aí tem essa diferença agora de ter pessoas brancas vindo junto e exercendo o seu papel também de chamar atenção e de proteção né, e tentar fazer alguma coisa, que eu acho que essa é a diferença que vocês já pontuaram. Mas como é que vocês olham para o futuro disso? Porque esse é o nosso presente. Vocês acham que esse movimento vai durar? Vocês acham que ele é só uma onda e que ele tende a enfraquecer? Vocês acham que aqui no Brasil mesmo isso pode se fortalecer? E o que vocês esperam desse movimento? Vocês acham que mudanças concretas vocês esperam disso? Eu queria até fazer uma pergunta junto até, Rafael, porque ela é bem ela é paralela com esse assunto. A gente vê também, tanto na questão dos Estados Unidos como nos países europeus, né, que o racismo ele também existe lá, né, e só que às vezes talvez de uma maneira um pouco diferente. Como que vocês avaliam isso? A maneira de enxergar o racismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos, dos países europeus? Que a gente vê, por exemplo, nos jogos de futebol, diversas atitudes racistas na Europa, né? Nos Estados Unidos também, todas essas situações que a gente já viu no longo das últimas décadas, né? Que acabam gerando aí diversas manifestações. Como que vocês enxergam isso em relação ao cenário brasileiro? Se é diferente o racismo externo com o nosso aqui? Vou deixar essa para o professor primeiro. Eu quero ver Tá se ele vai bom, falar uma coisa muito diferente do que eu pensei. tá bom, sério. Obrigado. Bom, eu tenho a seguinte impressão. Primeiro que há uma mudança muito grande dos cenários que nós tínhamos no século passado, do cenário que nós temos nesse século. No final do século passado, nós passamos a ter um problema seríssimo, que era a profunda crise econômica. Até antes dessa crise de 2008, por exemplo, ela tinha uma incidência forte exclusivamente sobre a população negra. Você pega os dados, ela afetava profundamente a população negra. Com o aprofundamento dessa crise, em especial a partir de 2008, você começa a perceber que aquilo que atingia especificamente a população negra se estende para a população da classe média, média e média baixa. Por exemplo, o processo da desindustrialização nos Estados Unidos. Você passa a ter um processo brutal de desindustrialização, e são as cidades agora que estão se rebelando. Então, você passa a ter uma população não negra, classe baixa, classe média, baixa, média, média e até classe média relativamente alta, a sofrer as consequências dessa crise brutal. Segunda questão importante, há, de uma forma geral, uma tentativa de contenção dessas políticas feita pelas forças de repressão. Então, você passa a ter uma grande migração na Europa. A Europa ela tinha sido tolerante em relação à migração das ex-colônias de uma forma muito interessante até o final do século XX. Isso deixa de ser um fato. A Europa passa a ter políticas restritivas em relação à população que vem de fora do continente. E um dos mecanismos evidentes para poder fazer o controle dessa política são as forças de repressão. O que há um dado em comum em todas essas manifestações é que todos estão denunciando a violência policial, inclusive nas manifestações do Japão e da Coreia do Sul. Então, você passa a ter um aparato policial militarizado. Nos Estados Unidos começa com a SWAT nos anos 60, e essas forças paramilitares, paramilitares no sentido de que são forças policiais militarizadas com acesso a armas e estratégias do Exército, passam a fazer o controle dessa população não branca nos seus territórios. Então, é um traço comum que a gente passa a observar.
E há, nesse processo, 4 fenômenos extraordinários que acompanham esse processo, essa crise toda. Há o aumento da concentração de renda no topo da escala social. Você tem hoje, por exemplo, no Brasil, 204 bilionários, 1% da população brasileira acessa quase 40% da riqueza nacional. Esse é um fenômeno mundial, apontado por um economista chamado Thomas Piketty. Então, você tem uma evidência da concentração de renda e da pobreza. É um fenômeno que vem crescendo no mundo desde a segunda metade da década de 70. Você passa a ter uma brutal concentração em áreas de visibilidade e poder, quase que caracterizada pela população branca, né? Até uma anatomia muito interessante de que, quando você pega as principais atividades nas universidades, pelo mundo afora, das grandes universidades, a formação que ela faz especificamente para um público é quase um público que a anatomia é de brancos de classe média, média, média alta e bilionários. Você passa a ter uma segregação brutal no campo da formação cultural, você passa a instituir nesses estados, em especial a partir da crise de 2008, o apartheid social. Você pega, por exemplo, a periferia de Paris, ela é extremamente segregada. Depois das mudanças das políticas feitas pela Margaret Thatcher na Inglaterra, passou a ter uma área extremamente segregada na Inglaterra. Você passa a ter isso nos Estados Unidos de forma brutal. Você tem no Brasil, você pega os condomínios de alto padrão que você tem no Brasil, ao lado de residências em condições de absoluta vulnerabilidade. Então, você passa a ter o apartheid territorial como sendo uma marca fundamental disso. E o quarto aspecto fundamental, que eu acho que é o motivador dessas ações, você passa a ter uma política abertamente, escancaradamente pró-população branca, né? É contrária aos interesses da população negra nesses dois países e contrária à população que não faz parte do status quo nos outros países. Então, aquilo que era uma percepção percebida de problemas passou a ser uma percepção real. As pessoas estão observando isso. O Will Smith fez uma avaliação disso que eu acho muito interessante. Todas essas diferenças, elas eram vistas, mas elas não eram filmadas. Agora elas estão sendo filmadas e escancaradas. Então, isso faz com que você tenha uma revolta muito intensa em relação a isso e amplia o laço social das pessoas que estão descontentes. E, por último, uma coisa que é fundamental. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, você tem o ápice de uma política inaugurada em 2016, que é a extrema-direita participando de eleições e ganhando eleições. Né? Por que esse é um dado novo? Porque é a primeira vez que você tem, depois da Segunda Guerra Mundial, pessoas que fazem defesa do status de extrema-direita pautado no nazifascismo. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Brasil, foi assim na França e a extrema-direita perdeu a eleição, foi assim na Inglaterra e a extrema-direita perdeu a eleição, foi assim na Alemanha e a extrema-direita perdeu a eleição. Então, você tem todo um caldo de cultura que faz com que a base social das manifestações sejam totalmente diferentes daquilo que você tinha no século passado. Acho até que já aponta mudanças. Se você começa a apontar, eu acho que a grande mudança e o grande fator positivo disso tudo é que você começa a mostrar que, para que você promova mudanças substantivas, é importante radicalizar contra os problemas estruturais que até o século XX visivelmente afetava a população exclusivamente não branca, a população negra. Hoje você pega uma população que compartilha condições parecidas, melhor ainda do que a da população negra, mas parecida com as condições da população negra, e exige uma ação de radicalização política. Talvez a grande lição que nós estamos tendo em relação a esse processo todo é que todos nós estamos aprendendo que nós precisamos ampliar a ação política contra a opressão interseccional. Ela tem um conteúdo de classe, ela tem um conteúdo de gênero e ela tem um conteúdo transversal, que é a questão racial. Bom, depois dessa aula do professor, não há nem o que falar mais, né? Tem sim, Jaciara, tem sim. Não, mas a questão que eu fiquei pensando é que quando acabou a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, elas foram de formas completamente diferentes, né? Então, o meu olhar seria a partir daí, né? Então, mas aí o senhor discorreu tudo, né? E é perfeito, né? Porque o que nós temos em comum é isso, né? Uhum. Nenhuma sociedade pode aspirar
a igualdade, a democracia, se ela teve na sua base, no seu DNA, o extermínio brutal das populações nativas, a escravização em massa e a violência sistêmica contra esses grupos. Essa é a herança que essas duas sociedades legaram às gerações futuras. Exatamente. Pegando esse gancho, eu tenho uma questão bastante combatida com relação às cotas raciais nas universidades, enfim. Quem defende? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá travando um Alô? pouquinho a imagem. Tá. Tá travando a imagem. Deu uma travada aqui, desculpa. Tá. Quem defende a não necessidade das cotas sociais alega o seguinte: mas o negro tem a mesma condição ou as mesmas condições, né, psicológicas e culturais, enfim, né, intelectuais do que um. Né? Então, por que das cotas? Isso é muito questionado até dentro das próprias cidades, né? E como a gente ouve até com uma certa recorrência, como que o negro se sentiria entrando numa universidade, sabendo que entrou por cotas e não necessariamente, isso bem entre aspas, né, por condições intelectuais, de ter passado no vestibular, ou enfim, como um branco. Enfim, essa são dois pontos distintos que se chocam, não raras às vezes, né? Eu gostaria de perguntar assim, qual é o olhar de vocês com relação a isso e como que a gente poderia combater quem vem com esses argumentos, né, contra as cotas nas universidades, do ponto de vista do olhar de vocês mesmo, como que isso se justifica, vamos dizer assim, né? Primeiro, a pessoa que fala que a cota ela não é necessária, ela nunca conseguiu sair do seu lugar de privilégio e olhar para o lado. Para a gente começar. Segundo, que o sistema de cotas ele oportuniza que o negro entre na universidade de uma maneira, geralmente quando ele não teve oportunidade de acesso, ele não teve a mesma qualidade de estudo, não é nota. Então não é vergonha ele entrar por cota. E se você entrevistar qualquer aluno que entrou por cota numa universidade, num concurso, ele vai dizer que ele está extremamente orgulhoso, porque geralmente ele foi o primeiro da família dele na história que pisou dentro de uma universidade. Isso é histórico, né? É uma política pública necessária, mas é paliativa, né? A escravidão terminou não faz muito tempo. Se a gente olhar para trás, nosso bisavô, meu tataravô, eles foram escravos. Então, eu dei muita sorte de ter acesso à universidade. Né? Precisa de mais políticas públicas? Sim. Somos iguais em termos de inteligência? Sim. Mas jamais somos iguais na questão de oportunidade. Estou errada, professor? Perfeito. Vou na mesma linha, né? E só quero destacar aspectos complementares ao que a Jaciara apontou. A primeira é que por que você pensa em políticas de ação afirmativa? Você pensa a política de ação afirmativa para corrigir processos de desenvolvimento social pautado na história de uma determinada sociedade. O objetivo central é isso. Né? Você pensa políticas públicas para resolver distorções históricas numa determinada sociedade. Qual o mecanismo inventado pela sociedade para poder lidar com isso? São as políticas públicas. Foi assim, por exemplo, na Europa. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi desenvolver políticas públicas para poder resolver o problema da desigualdade, ela adotou o estado de bem-estar social. Então, não existe forma de você superar as desigualdades sociais se não for a partir das políticas públicas. Então, isso é importante. Então, reivindicá-las no Brasil é uma questão fundamental. Né? E há um dado que eu acho que a gente precisa conversar e discutir. Né? Eu tendo a crer que a expressão de cotas, né, no Brasil não é adequada. Elas foram adotadas pelo mundo afora para grupos minoritários.
As cotas foram adotadas como política pública na Europa, por exemplo, na Alemanha, para um grupo minoritário de turcos, na França, para um grupo minoritário de africanos, na Inglaterra, por um grupo minoritário de pessoas do Caribe, né, da América Central. No Brasil, e essa é a questão central, é a primeira vez que você adota a política de ação afirmativa para a inclusão para a maioria social. Isso nunca aconteceu antes, né? Nem na Índia, quando houve a independência da Índia, você tinha um contingente tão grande, era muito parecido com o Brasil, um contingente tão grande de pessoas que viviam em condições de desigualdade social, que a maioria social. Então, essa é a grande questão, essa é a questão fundamental. Por último, concordando com a observação da Ciara, as políticas de cotas, aí sim não é novidade no Brasil. Ela foi adotada por os imigrantes que chegaram no Brasil. Os imigrantes chegaram no Brasil de 1870 a 1930, cerca de 3 milhões, e o número é assustador, porque se você pensa do ponto de vista de africanos escravizados que ingressaram no Brasil, era 4,8 milhões, né, pensando de 1550 a 1850, e em apenas 60 anos você traz 3 milhões de europeus, eles foram beneficiados por uma política de cotas. Eles chegaram no Brasil, tiveram reservado para eles o mercado de trabalho, né? Era reservado à população branca imigrante que chega, são eles, portanto, que vão ter acesso aos privilégios da classe média, eles vão formar a classe média com esses privilégios, então ele tem uma cota para isso. Eles tiveram cota exclusiva para ter o acesso à economia, eles tiveram cota exclusiva para terem acesso à universidade. A universidade que eu trabalho, até 2010, tinha só 10% de alunos de escola pública. Eles tiveram cota exclusiva de acesso a bens sociais. Os seus bairros são os bairros onde estão concentrados os principais equipamentos sociais do exercício da cidadania, e eles transformaram privilégios em direitos a partir da política. Por exemplo, se blindando, proibindo a taxação de grandes fortunas, de juros e de direito de herança. Então, era um privilégio que a população branca teve no Brasil ao longo do século XX, que foi transformado em política, em direitos, né? E uma coisa boa, acho que para a gente pensar juntos, há um equívoco em dizer que os alunos têm menor aproveitamento. Nos dados que nós estamos fazendo na universidade que eu trabalho, a Unesp, de 2014 até 2018, os alunos brancos eles têm melhor aproveitamento, eles têm melhor aderência à universidade, eles não evadem, e eles têm tido maior capacidade de fazer a defesa pública do sistema de ingresso nas universidades a partir do sistema de reserva de vagas, que eu acho que é mais interessante pensar a partir dessa perspectiva que a partir de cotas. E eles são orgulhosos disso. Nós tivemos agora, por exemplo, esse ano, depois de tantos mecanismos, nós tivemos 3 alunos que ingressaram esse ano na medicina, na nossa, que é uma das mais concorridas do mundo. Foram 308 alunos por vaga, né? Então, você tem uma participação extraordinária. E isso ampliou também a participação de alunos de escola pública. As pessoas falam que são cotas raciais, mas elas são socio-raciais, né? Aumentou muito o número de alunos de escolas públicas em todas as universidades que adotaram esses mecanismos, e um dado positivo que se repete, é exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Quem mais se beneficia da articulação das políticas públicas com as políticas raciais tem sido a mulher. Nunca entrou tanta mulher nas universidades públicas como agora. Então, é uma política de recorte étnico-racial, mas de caráter social, que beneficia todos os estratos sociais marginalizados. Então, gosto de dizer o seguinte: ao invés de nós termos criado um mercado para negros, nós universalizamos o ingresso na universidade pública. Foi isso que nós eu sempre recomendo a pessoa que vem me questionar isso, que vai estudar história. Simples. Porque aí você consegue entender que quando aconteceu a escravidão no Brasil, o negro simplesmente foi jogado para fora das fazendas, ele foi jogado para fora das senzalas e se vira, né? As mulheres todas estupradas, sem os filhos,
E aí vão se virar, né? E aí a gente descende dessas pessoas. Então, a universalização do estudo, para nós, é um motivo de muita luta, né? E praticamente uma bandeira nossa, desde sempre. Né? Desde sempre. Eu gosto de ressaltar sempre, quando entra essa discussão das cotas, quando eu fiz faculdade, eu sou formado junto com o Edson, né? Quando a gente fez faculdade, eu lembro que no RU, né, a gente almoçava lá, tinha sempre 3 negros, né, que eu via sempre lá. E esses 3 negros eram intercambistas, que eles eram, acho que de Cabo Verde, eram países anglófonos, falavam português, né, desculpa até, e eles eram filhos de embaixadores, se não me engano, um era embaixador. E quer dizer, eles eram de classe muito alta também, eles estavam ali, né? E aí, quando eu fui fazer uma disciplina do doutorado na Federal do Paraná em 2014, a Federal estava colorida. Quando eu cheguei lá, eu tomei aquele choque de realidade, assim, eu estava sem pisar na universidade há muito tempo, né? Daí quando eu voltei, assim, 10 anos depois, ela estava completamente colorida, assim. Aí você vê como essa política, ela funcionou, efetivamente, né? Exatamente! Porque quando eu era pequena, eu estudava numa escola super grande aqui, em Ponta Grossa, e éramos em 4 negros na escola inteira, entendeu? Então, e hoje a gente já tem, se a gente tem a maioria da população, cadê esse povo que não está nas escolas, que não está nas universidades, tem a conta não fecha, né? E seria a cota se você tivesse assegurado ingresso 54% dessa população. Aí sim seria uma cota. E tem um outro ponto que eu acho importante que as pessoas precisam entender, que hoje na internet as pessoas estão muito cheias da opinião, né? E as pessoas precisam ter a informação e ter o dado. As universidades, cada uma tem o seu modelo de ingresso. A UEPG tem um modelo, a Federal tem outro modelo. E aí, quando tá lá o branco, o privilegiado sempre, que não consegue olhar para o lado, ele pensa assim, tá vindo preto aí tirar a vaga do meu filho. Né? E já escutei isso várias vezes. Então, a pessoa precisa entender que se tem 150 vagas, não é que agora tem 130 porque tem 20 pretos tomando a vaga. Agora a gente tem 170. Então, se ampliou o número de vagas para oportunizar essas pessoas. Exatamente. Né, professor? E gosto dessa reflexão que você faz, né, que eu acho que é importante. Né? As pessoas estão dando mais opinião do que baseando sua construção de argumentos a partir das evidências, a partir dos dados. Né? Isso acho que é importante destacar. Quando você pega, por exemplo, toda a política tributária brasileira, né, já há um consenso entre as pessoas que têm estudado esse fenômeno no Brasil, todos sinalizam que nós temos uma distorção na política tributária, uma injustiça na política tributária. O Brasil, por exemplo, ele taxa salário. Os salários são taxados, né? Mas você não tem taxação das grandes fortunas, não tem taxação dos juros, não tem taxa dos lucros, não tem taxação do direito de herança. Então, você tem, fundamentalmente, a captação dos recursos para as políticas públicas pagas a partir dos impostos dos pobres, né? Da classe média. Né? Então, são elas que criam recursos, esses setores que criam recursos para que você possa desenvolver as políticas públicas. E hoje a perversidade é que eles criam as políticas públicas, mas não têm acesso às políticas públicas. Então, o que nós estamos fazendo é uma política, eu considero importante, de restauração dos direitos das pessoas que mantêm os sistemas possíveis de recursos para aplicar nas políticas públicas. Então, quem mais paga imposto tem que ter direito à educação, à saúde, à moradia, a transporte de qualidade. Então, essa que parece que é a questão mais importante que deve ser discutida. O fato de hoje haver uma reivindicação por parte de setores segregados da sociedade que mantém o sistema de poder compartilhar o exercício da cidadania como a classe média exclusivamente fez no Brasil ao longo do século XX. É por isso que você tem dados... Pode concluir, professor. Por isso você tem dados tão abissais de desigualdade social. Né? É necessário que você restaure isso. E aí a gente avança quando a política de cotas ela é instaurada e a gente não pode retroceder uma vírgula. Né? A gente não pode retroceder uma vírgula e, pelo contrário, a gente tem que continuar lutando para que mais direitos sejam devolvidos, porque foram a vida inteira tirados. Né? Então, se você imaginar como foi o período da escravidão, imaginar o acesso à universidade,
é muito pouco. Por isso que quando a gente fala, né, e inclusive é uma fala que ela é do movimento, que é uma reparação, é uma tentativa, né? Porque a reparação, eu acho que ela não vai acontecer nunca na história da humanidade, mas ela é uma tentativa de reparação da dívida histórica que a humanidade tem para com a população negra. Então, a gente falou muito para responder a tua pergunta, mas sim, o sistema de cotas ele é necessário e não é só isso que precisa. Não, tá bom, vamos dar as cotas aí para esse povo e tá bom. Tipo, cala a boca. Não, a gente precisa de muito mais do que as cotas. E da mesma forma, né, só uma questão, desculpa, é rápido mesmo. Sem problema. Da mesma forma que essas políticas de ação afirmativa têm mostrado que a universidade ganha com isso, ganha com a diversidade, ganha, portanto, na questão da pesquisa, do ensino, da expansão, da permanência, a universidade ganha por isso, a sociedade também tende a ganhar com a universalização dessas políticas. Historicamente, nós percebemos que o período de maior desenvolvimento, incluído o sistema capitalista no mundo, foi entre 45 e 75, quando você começa a reduzir os índices de desigualdade. Por exemplo, os estados que mais evoluíram foram os estados de bem-estar social na Europa. Então, a luta contra a desigualdade não é uma coisa que vai beneficiar pretos, pardos e indígenas. Ele vai beneficiar o conjunto da sociedade. Nós vimos, por exemplo, no Brasil, uma pequena política pública de enfrentamento à desigualdade adotada pelo governo e não pelo Estado, fez com que o Brasil avançasse significativamente em alguns índices. Por exemplo, o Brasil saiu do mapa da fome naquele momento. Voltou agora em função da política do atual governo. Mas mostra que quando você combate a desigualdade, quem ganha é o conjunto da sociedade. E isso é que é importante, é isso que tem que ser marcado, na minha opinião. Até aproveitando a fala da Jaciara, que ela comentou ali sobre essa questão do que as pessoas se manifestam muitas vezes, né, que o negro está tirando a vaga do branco e tal, isso considerando esse cenário da internet, a liberdade de expressão e etc. Né? Vocês avaliam que atualmente, assim, as pessoas negras começaram a ter um lugar maior de fala em virtude da internet? Você acha que as pessoas negras estão sendo mais ouvidas pelo restante da população? E se não, o que falta para isso acontecer, considerando que a ferramenta, a princípio, ela oferece, digamos assim, uma oportunidade, uma maior democratização das falas? A gente sempre falou. Foi o que eu falei no começo. Os outros que nunca escutaram. O movimento negro no Brasil, ele sempre esteve aí. Ele sempre falou, ele sempre militou, ele sempre foi ativo, mas ele não tinha espaço. A gente sempre esteve ali. Agora que eu digo de alguns anos para cá, ele começou a estar num crescendo. As pessoas começaram a estudar mais. A gente tem ativistas aí que estão com mais espaço, então as pessoas acabam que ouvem mais. E tem muitos ativistas na internet também que também estão ganhando espaço. Eu queria chamar a atenção para uma expressão que você usou, né? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é diferente, um direito a ser assegurado, é um lugar que tem que ser assegurado quando você tem um diálogo racional de argumentação na esfera pública. Aí você tem liberdade de expressão. O que nós temos visto, e Humberto Eco dizia que agora, com a internet, todos os idiotas podem falar. Podem falar. O que nós passamos a ter é óbvio, uma ocupação de qualidade, formação de qualidade nas redes digitais, mas também muitas ações absolutamente destituídas de racionalidade, debate político sério. Eu gosto até de chamar que nós devemos chamar assim, de mentiras industrializadas. Né? Não é um problema pontual, de mentiras industrializadas e organizadas. Então, essas ações contra as políticas de ação afirmativa de ingresso na universidade, muitas delas não correspondem à realidade. Então, não é liberdade de expressão, é mentira. Mentira pura e simples. Como essa ideia, por exemplo, que os negros estão tirando os direitos dos outros estudantes. Pelo contrário, quero insistir nisso. Foram essas políticas que permitiram a universalização do acesso à universidade pública, que estava restrita até o início do século XXI para homens brancos, patrimonialistas, urbanos e conservadores.
era quem ingressava na universidade. Essa é uma questão fundamental. Uma outra questão importante é que a mídia corporativa no Brasil ela sempre foi uma mídia de minoria. O modelo de negócio montado pela mídia mostra isso. Ao invés de você vender o produto, o jornal, por exemplo, você vende espaço publicitário no jornal. Então, qual a deformação disso? Você pode ter tiragem de jornal pequena que se sustenta. Então, isso tem um limite. Um limite. Por exemplo, no Japão, um único jornal, Asahi Shimbun, tinha tiragem até 10 anos atrás de 11 milhões de exemplares. O maior jornal em tiragem no Brasil é a Folha de São Paulo, com 300 mil exemplares. Então, você tem uma comunicação que ela comunica a bolha da classe média branca incluída. É importante sacar isso. E existe um movimento que eu acho importante, que essa mídia não deu conta, são as chamadas, que eu gosto de chamar de mídia radical. Os movimentos sociais passaram a organizar seus sistemas de comunicação. Os movimentos sociais passaram a instituir mecanismos de comunicação. Os movimentos de mulheres, movimentos culturais, os movimentos políticos, os movimentos LGBTI, você passa a ter essas organizações produzindo informação de muita qualidade, extrema qualidade. No movimento negro isso aconteceu. Então, parte considerável da informação que hoje é utilizada como mecanismo de luta pelos direitos sociais tem sido produzida pelas chamadas mídias radicais negras. A gente nunca teve... Pode terminar, professor. Pode terminar. Não, por favor, Jacera, por favor. Não, porque aí a gente acaba que volta para... vários... A gente sempre volta para a sala de... Deu uma travada aqui, gente. Desculpa. Travou. Que ele travou os dois. Jacera, por favor. Não, é que aí, quando o senhor estava falando, eu fiquei imaginando a gente dentro da sala de aula estudando a teoria do agendamento, por exemplo. E a gente sabe que a grande mídia faz o agendamento para o que a gente vai ouvir e como que eles vão direcionar as notícias. E o negro não estava em pauta, né? Poderia estar em pauta numa coisa que era pontual, mas agora, por conta desses movimentos radicais, a gente começou a se organizar de uma outra forma e o movimento foi crescendo. Aí o Júnior falou na questão se a gente tinha agora o lugar de fala. Não, o lugar de fala sempre foi nosso, sempre foi do professor, a vida inteira foi dele, o meu também sempre foi meu enquanto mulher negra, o dele também. É aquilo mesmo, agora as pessoas estão ouvindo, falar a gente sempre falou. Tá, mas aí que vem a questão. Essa pergunta foi o seguinte, Jacera, se agora com essa questão, com o advento da internet, se isso potencializou a fala de vocês, se você não entendeu de vocês, né? Porque a fala a gente imaginava que já tinha e tal, né? Mas se com a internet isso conseguiu se potencializar. Sim, conseguiu, e eu acho que agora vai ter uma ascensão. Vai ter uma ascensão. Da mesma forma que outros movimentos também cresceram, né? E eu digo que são legítimos todos os movimentos, a gente não tem como diminuir, mas e eu acho que as pessoas elas estão tendo um outro olhar para as coisas, né? Para a sociedade. E até minha pergunta foi em relação a isso, Jacera e professor, pelo fato até dessa questão que a gente analisou, né, dessa quantidade de jovens brancos envolvidos nos movimentos, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, isso dá, pelo menos na minha visão, dá-se entender que justamente por existir um espaço maior, né, isso conseguiu sensibilizar uma maior quantidade de pessoas, né, da importância de lutar contra o racismo. A gente não tem que ser só lutar, não tem que só lutar contra o racismo, a gente precisa ser antirracista. Né? E o fato de terem mais pessoas brancas, eu também conheço muitas pessoas brancas aqui em Ponta Grossa que são ativistas. Ativistas que eu digo no ponto de vista de estudar a questão da diáspora, de entender o letramento, de falar sobre isso, de querer a educação racial nas escolas, e não só na educação básica, e nem só nas escolas estaduais, e sim nas escolas particulares também, porque a gente não vê isso nas escolas particulares. Pelo contrário, a gente vê a segregação nua ali. Então, quanto mais pessoas estiverem nessa luta, mais rápido as pessoas vão entender que precisa, urgente e necessário haver uma mudança de comportamento para a gente poder
avançar. Imagina se o empresário olha para a empresa dele e diz assim, nossa, sei lá, eu tenho 100 funcionários e não tenho um negro. Né? Eu tenho 100 funcionários, mas eu tenho 2 funcionários, um é motorista e a outra é tia da limpeza. Né? Eu vou tentar oportunizar para mais pessoas. Se tem mais negros na universidade, obviamente vão ter mais negros saindo, então vão ter mais negros formados. Então, oportunizar espaço para essa gente. Né? Eu queria chamar a atenção numa coisa, eu gostei muito da expressão que a Jaciara usou, letramento. Você tinha, por exemplo, uma mídia corporativa que tinha um letramento restrito por um público, que era a classe média branca incluída. E esse letramento, paradoxalmente, dialeticamente, constituiu também, na nossa opinião, a ignorância desse grupo social em relação aos problemas que estão fora da sua bolha. Eles não enxergavam o problema que estava fora da sua bolha. Entretanto, aqueles que estavam fora da bolha estavam produzindo informação, estavam produzindo conteúdo, estavam produzindo conteúdo e letramento sobre a questão étnica racial. O que me parece que a internet propiciou é a ampliação da audiência que tem acesso ao letramento produzido por essas pessoas que estão fora da bolha. Então, vários desses jovens hoje que estão fazendo enfrentamento ao racismo passaram a compreender aquilo que historicamente as populações negras diziam, mas sem eles terem tido acesso. Porque a construção das narrativas feitas pelas mídias corporativas levava-os à ignorância em relação a esses fatores. Por exemplo, a mídia corporativa só ia ver a periferia quando tinha um acontecimento extraordinário, uma chacina, por exemplo, uma enchente que morreram várias pessoas, um baile que arrasta 10 mil jovens todos os finais de semana naquele bairro, era desconhecido. É um fenômeno social importante. Então, eu quero usar essa expressão que a Jaciara nos apresentou aqui agora. O que aconteceu com a rede, com a internet em especial, foi ela ter ampliado a audiência para poder fazer o letramento que ela já tem feito, em especial nos últimos 40 anos. Então, ampliou essa audiência para jovens brancos, de classe média, média baixa, mas que começam a observar que os problemas que eles têm são problemas conexos aos problemas existentes da população negra. Eu acho que a grande mudança foi essa. Você tem, paradoxalmente, mais opinião desqualificada andando na rede por várias razões, mas você também tem aqueles grupos sociais que, historicamente, produziram conteúdo de qualidade e têm feito hoje o letramento de uma audiência muito maior do que tinha há 10 anos, por exemplo. Então, esse é um fator novo que eu acho que é importante destacar. Júnior, vou te dar um exemplo prático quando a gente diz de se reeducar para a questão racial. Aí as pessoas diziam assim, você alcança para mim aquele prato que está em cima do criado mudo. Né, professor? Essa é uma expressão que a gente não usa nem hoje nem nunca, porque os senhores tinham um escravo, né, um homem escravizado do lado da cama dele a noite inteira velando pelo sono do dono. Por isso que ele é chamado de criado mudo. Né? Fulano denegriu a minha imagem. Denegriu é tornar negro, que supostamente é uma coisa ruim. Então essa também é uma expressão que deveria ser banida do vocabulário. Cabelo ruim. Não é cabelo ruim, é cabelo crespo. E são coisas que as pessoas, né, são frases que as pessoas falam rotineiramente, né? A fala da mulher dessa que se diz blogueira, youtuber, é mecanismo de defesa eu atravessar a rua quando eu vejo um preto, né? Então são essas situações que a gente precisa desconstruir. Né? Não é fácil. Eu acho interessante, Jaciara, disso que você falou, da fala dela, que pela internet a gente tem contato com muita coisa, né? E eu tenho visto pessoas tentando mostrar quanto a lógica dela não faz sentido nenhum, né? Eu achei interessante ter o Caio Gomes, ele é físico, ele trabalha nos Estados Unidos e tal, e ele é bem ativo assim nas redes sobre isso, e ele falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ele falou, então vamos seguir essa mesma lógica, porque delas começaram a falar sobre percentual de crimes e tal. Ele falou, ótimo, então não tivemos, a maioria dos brancos estão envolvidos em esquemas de corrupção, então brancos, por consequência, não podem administrar dinheiro público porque eles desviam dinheiro.
Aí teve alguém que veio brincar, assim, até falou, até agora os 2 presidentes que sofreram impeachment são brancos, então brancos não podem ser presidentes porque eles são passíveis de impeachment, né? Então isso mostra que a lógica de essa deturpação de dados para tentar chegar ao ponto que você quer, na verdade, ele é muito usual, né? E ele acabou se tornando corriqueiro e pouco combatido. Né? Então, isso que eu acho importante, por exemplo, é hoje você ter pessoas, e a internet eu acho que faz isso, de ter pessoas que podem chegar lá, quando uma pessoa dessa faz uma fala, você ter uma sequência de pessoas embaixo que já vão contrapor esse argumento e mostrar o quanto ele não faz sentido, né? Eu acho que isso que é importante. Mas quero apontar também o paradoxo disso, né? Essa ideia é uma lógica que vem sendo divulgada pela extrema-direita supremacista. Se vocês fizeram uma rápida pesquisa nas redes, você vai ver que quem primeiro falou isso foi uma ex-jogadora de vôlei do Brasil. Nem vou citar o nome dela para a gente não ficar jogando moinho nessas coisas, mas era uma lógica que os supremacistas brancos nos Estados Unidos passaram a desenvolver, e a menina ela repetiu exatamente o que essa ex-jogadora de vôlei fez. O que me parece interessante é o seguinte, essa questão central. Como a rede social trabalha com aqui e agora, a presentificação da informação, sem o contexto histórico, né, gera esse tipo de situação. Porque quando você dá um salto para trás, aí você vai pegar o seguinte, como é que essa situação foi criada? Né, como é que essa situação foi construída? Né, e isso, essa é uma ideia, uma linha de raciocínio que a extrema-direita supremacista não quer fazer, né, não quer discutir. Porque quando você pega essa ideia, você vai vendo que todos os, entre aspas, direitos constituídos por esse segmento são todos privilégios constituídos a partir da expropriação brutal das condições de vida das pessoas não brancas. Por exemplo, você vê hoje as pessoas falando do Novo México nos Estados Unidos, do Texas, aí vai para fora. É toda uma região que foi roubada do México, né? Onde tem a riqueza, onde tem o ouro, onde tem o petróleo. Vamos imaginar que esse território estivesse hoje na mão do México, talvez o México seria a grande potência econômica da América do Norte. Então, esses temas que contextualizam historicamente as informações precisam ser feitos. É necessário que você tenha essa contextualização, até para poder superar esse tipo de informação, que eu acho que age muito mais como mentira do que propriamente a informação. É aquilo que a Jaciara apontou no começo. É uma opinião desqualificada que disputa na esfera digital com a informação mais qualificada. Então, até pegando carona, então, no que a Jaciara até comentou, que eu achei bem legal, assim, que ela comentou, que hoje em dia já não basta não ser racista ou ser contra o racismo somente em si, mas sim ser antirracista mesmo. Essa talvez seja, digamos assim, o que essa nova cultura, né, digamos assim, em relação ao racismo tá se pregando a partir de agora. Pode acreditar nisso? Que as pessoas vão ter essa consciência? Eu sempre acredito que as coisas vão dar certo. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Então, eu acho assim que, claro, é um trabalho de formiguinha. Assim. Primeiro, eu gostaria que a escravidão não tivesse acontecido. Né? Eu gostaria que a escravidão não tivesse acontecido, mas, né, hoje a gente sobrevive apesar dela. E eu penso que ficar sentado não resolve. Né? Eu não vou ver minhas filhas crescendo, por exemplo, tendo que passar por situações que são situações de discriminação, são situações de racismo, são situações que elas vão ser mulheres hipersexualizadas por conta da cor. Eu jamais vou admitir isso, entendeu? Então, o que é que eu posso fazer do lugar que eu estou? E eu acho que é isso que eu penso, né? E essa construção, e essa é a minha fala para as pessoas. Edson, o que é que você pode fazer do lugar que você está? Né? Os outros meninos também, o Rafa, o Piero, o que é que vocês podem fazer do lugar que vocês estão? Um exemplo disso é o ator Paulo Gustavo. O que é que ele pode fazer do alto do privilégio dele? O que ele fez? Cedeu o Instagram dele, que tem uma visibilidade muito grande, muito, muito grande. Ele tem mais de 13 milhões de seguidores, para a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, uma ativista extremamente conhecida no Brasil, para passar o mês inteiro de junho debatendo questões raciais. Entendeu? Então, não é só ficar parado subindo hashtag, né? É você agir.
né? Você ter um verbo de ação, é fazer alguma coisa. Claro, e ter mudanças de postura. Se você tem uma empresa, vamos tentar olhar diferente, né? Enquanto professor, todos vocês, vamos tentar trazer esse debate para a sala de aula, tentar fazer uma sondagem com os alunos, como é que é o olhar deles para essa questão e, de alguma forma, tentar abrir a cabeça, né? Tem situações que vocês falam, às vezes, no dia a dia, tentar não usar essas palavras. É nesse sentido que a luta é diária e incessante. Queria até, aproveitando a fala da Jaciara, dizer o seguinte: nós hoje lutamos para que a compreensão ela vá além da percepção do racismo, entender o racismo como sendo estrutural, estruturante e institucionalizado. Mas hoje a gente tem trabalhado com a ideia construída teoricamente pelas mulheres negras ao longo dos anos 80, dos anos 90, que é a questão da interseccionalidade. Compreender, por exemplo, que onde tem racismo, há supremacismo de classe e há supremacismo de gênero. Então, por exemplo, no seu lugar, onde você está, uma dessas violências estão ocorrendo. Então, é necessário que você faça o enfrentamento. Ao fazer esse enfrentamento, que na perspectiva interseccional, é um jeito efetivo de lutar contra o racismo. Eu brinco muito com os meus amigos brancos, quando eles falam, mas o que eu posso fazer? Eu começa a fazer o enfrentamento do racismo na sua família, como nas piadas que vão nas redes que vocês têm, nas brincadeiras que tem um jogo de futebol, quando alguém xinga um jogador negro. Eu acho que é nessas ações que vocês têm que fazer. Tem uma filósofa brasileira, eu gosto muito do trabalho dela, Sueli Carneiro, que ela tem advogado um conceito que eu acho importante. No Brasil, além do fortalecimento da luta política da população negra, nós precisamos construir um amplo movimento social branco antirracista. Não é um movimento branco que vai hipotecar apoio, é um movimento ativo antirracista que faça o enfrentamento em todas as áreas e estruturas da sociedade. Parece que esse é a questão mais importante que nós estamos desenvolvendo nesse momento. É uma ação política interseccional para que todos possam se sentir contemplados na luta política contra o racismo, contra o patriarcado e contra o supremacismo de classe. Eu tive uma aula tem um mês com a Sueli Carneiro, ela realmente é fantástica. Eu vou chegar lá, vou estudar bastante e vou chegar lá. Eu gosto de pensar que a geração de vocês vai transpor essa geração. Vão chegar lá e ir muito mais à frente. Você acredita nisso? Eu vejo minha filha, que tem 21 anos, assim, um espetáculo. Que bom. Eu acho a fala das pessoas que são mais novas que a gente, que já tem esse olhar do letramento, parece que chega até mais rápido nas outras pessoas. Sim. Né? Ela escreveu um texto agora falando sobre a questão do pardo. É uma maravilha. Colocou nas redes sociais, o negócio está bombando, né? Poxa, uma coisa tão bonita, né? Tão qualificada, uma menina de 21 anos. Mas também tem a formação, né? Tem uma mãe que é pedagoga, que é militante. Tá. E daí, sendo sua filha, né? Você achou que a fruta ela ia cair aonde? Essa formação que você está tendo é pelo Baobá? A minha mulher está fazendo parte também, Jaciara. Rapaz, quem que é sua mulher? Ela é do Omolará. Patrícia. Meu Deus do céu, que mundo pequeno. Tira a câmera um pouquinho pra gente ver sua esposa, professor. Gente do céu. Ela só apareceu o cantinho do cabelo ali. Oi, Jaciara. Oi, Patrícia. Gente do céu. Esse mundo é muito pequeno. Esse mundo é muito pequeno. Esse é o Assuntando, promovendo encontros. Nossa, nossa. Então, o professor certamente sabe do tamanho desse programa, né? Um programa de aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas, mais de 1.000 projetos, 60 escolhidas, a mulher do professor, eu aqui do Paraná, sou a única do Paraná fazendo parte do programa, transformando, acho que a cabeça, né? A cabeça da gente, colocando a gente em outro patamar, tendo aula com Sueli Carneiro, tendo formação pela Ama Psique, tendo formação pela Oxfam. Então, deixando a gente apta, se a gente já não estivesse, deixando a gente apta para realmente debater essas questões e fazer um enfrentamento com dados e com o objetivo de realmente construir
um Brasil melhor para todo mundo. É bem aquele movimento de uma sobe e puxa as outras. É isso. Ah, que bom encontrar você aqui também. Desculpa Nem aí, me fale, gente, capaz. invadir aqui, mas eu precisava mandar um beijo para você, Preta. Muito bom, muito bom. E a gente vai estar junto essa semana aí, né? Temos formação amanhã, inclusive, hein? Exatamente. Temos aula amanhã. Exatamente. Então tá, que legal, gente, vamos que legal. Continuem aí, viu? Um beijo, tchau. Até, um beijo. Essa é uma coisa positiva das redes. Isso Pois é, demais. Você veja só. Você veja só. Aí a Aniele Franco é a nossa convidada de honra do projeto, né? Tem uns 10, 15 dias eu consegui fazer uma entrevista com ela, foi bem bacana para a gente tratar da questão do racismo e a relação que tem com a mulher negra, sobre a força da mulher. Então foi muito bacana e realmente está sendo transformador o projeto. Beleza. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim, até porque tanto a Jaciara quanto o professor Juarez comentaram com a gente que eles têm um compromisso, e hoje à noite eles fizeram essa camaradagem de fazer parte do nosso programa, né? Então, em virtude do tempo, a gente vai finalizando. Eu gostaria de saber rapidamente se vocês têm algumas palavras finais que vocês gostariam de concluir o raciocínio de vocês. Primeiro, quero agradecer a oportunidade da gente fazer esse assuntando. Eu digo assim que 20 de novembro a gente fala o tempo inteiro praticamente, né? A gente é super requisitado o mês inteiro, mas eu gostaria que não fosse só em novembro, que essas pautas raciais elas estivessem presentes nos 365 dias do ano. Então, esse momento ele é importante e ele é decisivo na nossa formação até como ser humano, para a gente ser um ser humano melhor e a gente conseguir sair do lugar de privilégio da gente e olhar para o outro para poder entender e avançar, né? Então, eu estou bem feliz com a oportunidade, uma honra poder escutar o professor, meu Deus, assim, estou bem feliz mesmo, e o letramento, ele é urgente, ele é necessário, é isso. Quero apenas agradecer a oportunidade de estar com a Jaciara, já tinha ouvido falar dela por conta dessa rede de formação. Eu quero agradecer o convite do Rafael, do Edson e do Pietro. Eu acho que é importante fazer esse debate e eu acho que ele faz parte desse grande exercício, dessa expressão muito bem utilizada pela Jaciara, do letramento. Então, acho que é uma contribuição importante que vocês estão dando para a compreensão do problema mais sério que atravessa a estrutura social brasileira, que é o racismo. Nenhuma solução que a gente pode ter do ponto de vista estrutural, institucional e social no Brasil pode passar ao largo do racismo. O racismo é estruturante e estrutura nossas relações. E acho que vocês, ao promoverem esse debate, contribuem para que a gente possa avançar no sentido de superar esse que é o maior flagelo da sociedade brasileira e parece que é o maior flagelo do mundo, pelas manifestações que a gente tem visto aí pelo mundo afora. Quero agradecer, muito obrigado a Jaciara e a vocês três. Muito obrigado. Obrigada pela aula, professor. Obrigado por você, Jaciara. Maravilha. O canal Assuntando, então, agradece ao professor Juarez Xavier, jornalista e ativista de Jaciara Mello. É incalculável a contribuição que vocês deram para nós e para os nossos espectadores nesse programa. Se você curtir, dá um like, compartilha para seus amigos e ajuda o nosso canal a assuntar com mais pessoas. O nosso programa de hoje fica por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço a todos e tchau. Valeu. Tchau, gente, obrigado. Até a próxima. Um abraço. Até, tchau. Obrigado, tchau, Pedro. Pedro. Obrigado, Tchau, Rafa. Obrigado, Edson. Obrigada, meninos, todos. Jaciara. Muito obrigado mesmo. Até. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. Tchau.